Bom dia, queridos e queridas. Vamos à nossa reflexão. Essa manhã eu quero falar sobre a conversão de Saulo. Saulo, criado dentro da sinagoga, aos pés de Gamaliel, doutor da lei, conhecedor das Escrituras, mas não tinha ainda sido, não tinha ainda tido um encontro com Cristo. E ele, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, tem aqui a conversão dele, né? E todos conhecem. Eu vou ler rapidamente, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, a Gamaliel, e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens, como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Ah, meu pai. E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, e nada podia ver. E guiando-os pelas mãos, levaram para Damasco, e esteve 3 dias sem ver. Você vê aqui uma história, esse homem perseguidor da igreja, aonde os fariseus, os doutores da lei, perseguiam os cristãos, aqueles que tiveram encontro com Cristo. Interessante que ele ia pelo caminho. E eu quero falar exatamente isso. Hoje ainda perseguimos Cristo. Ô pastor, que é isso? É. Em alguns momentos ainda somos perseguidores de Cristo. Sabe por quê? Porque ainda, de vez em quando, não andamos no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Pai a não ser por mim. E quando eu não cumpro a palavra de Deus, eu estou me desviando do caminho. Automaticamente eu estou sendo um perseguidor de Cristo. Eu estou tentando aqui mostrar para você que de vez em quando, nas nossas desvio, a gente passa a ser um perseguidor. Pastor, você não está sendo tão duro? Não, eu estou aqui falando a verdade. Quando eu não cumpro as escrituras, eu sou contra as escrituras. Vou repetir. Quando eu não cumpro as escrituras, eu estou sendo contra as escrituras. Você já conheceu Jesus? Pessoalmente? Vou lhe apresentar Jesus pessoalmente. A ele aqui. A Jesus aqui. Ele é o verbo vivo, irmão. O verbo está aqui. Estou te apresentando Jesus. As pessoas falam, eu queria conhecer Jesus. Está aqui Jesus. Então, quando eu não cumpro as escrituras, eu me desvio do caminho. Eu continuo sendo Saulo, em vez de Paulo. Deus trocou o nome desse rapaz. Se você for ver lá atrás, você vai ver ele, Estevão, sendo apedrejado. E ele assistindo. Estevão, o ator principal. Paulo, Saulo, na época, o coadjuvante. Deus olha para aquele rapaz e fala assim: eu vou transformar esse coadjuvante que está assistindo o meu filho ser apedrejado e vou transformá-lo em ator principal. É assim que Deus faz. Pega aqueles que não são
para ser. Uma palavra para você, querido. Fica tranquilo. Fica tranquilo que Deus está vendo você. Deus está enxergando você. Deus conhece o teu coração. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Eu era uma coisa louca. Eu era um doido. Até hoje, Deus fala, as pessoas passam assim, César, eu conheço o teu passado. E como é que você pode chegar a esse ponto? Eu nem sei. Só Deus sabe. Eu fui uma coisa louca. E Deus pegou essa coisa louca aqui hoje para confundir alguns sábios. Não seja perseguidor de Cristo. Continua no caminho, firme no caminho. Não importa o que você está passando. Se mantenha no caminho. Não se desvie do caminho. Não seja um perseguidor da igreja. Se mantenha no caminho do Senhor. Se mantenha na estrada, no centro da estrada. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Em nome do Senhor Jesus. Um dia abençoado para você, filho de Deus. Abraço.